Primeira semana do Plano Cláudia 2.0 concluída com sucesso, e nesse vídeo eu vou compartilhar com você como foi superar esse obstáculo da falta de visão. Bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cláudia, treinadora emocional, e esse episódio faz parte da série Criando a Minha Realidade. Se você tá um pouco perdido, um pouco perdida, assista o episódio piloto porque lá eu explico tudo, mas em resumo, tá? O resumo do resumo. Eu tenho o objetivo de chegar em um outro lugar. Por que eu tô falando de uma forma tão abstrata assim? Porque eu ainda não sei que lugar é esse. Eu tô chamando aqui de topo da montanha. E o meu objetivo aqui é descobrir. E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma lista de obstáculos que estão me impedindo de chegar onde eu quero, de viver a vida que eu quero. E aí, o primeiro obstáculo é a falta de visão. Essa semana eu trabalhei na superação deste obstáculo. E aqui eu vou compartilhar com você como que foi isso, o que eu fiz, quais foram as atividades e quais foram os meus insights ao longo dessa semana. Tô aqui com o meu Trello aberto, que é o que tá guiando aí todas as minhas atividades. E aqui, então, essa foi a primeira semana, que é criando uma visão. Qual é o obstáculo? A falta de visão. Por quê? Sem uma visão clara, né, daquilo que a gente quer, é muito difícil a gente chegar em algum lugar. É até aquele clássico, né, aquele clichê de Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho vale. E aí, eu não quero viver uma vida em que eu tô aí sem clareza de onde eu quero chegar. Então, eu preciso superar este obstáculo da falta de visão. Qual que era o meu resultado desejado para essa semana? Ter uma visão clara do que eu quero para 2026 e para a minha vida. Agora, vamos à análise da semana, o que aconteceu, e a pergunta-chave que eu quero responder aqui junto com você é a seguinte: como que eu comecei a semana, como eu estou terminando e como que eu acho que isso vai me ajudar em 2026 e na vida. Mas antes de responder essa pergunta, eu vou passar aqui com você quais foram as atividades que eu fiz. No dia 1, eu meditei e refleti sobre aquilo que eu quero, sabe? Realmente parei e olhei pra dentro de mim. O que eu quero, sabe? Se você realmente parar e pensar sobre isso. Eu tinha muito tempo que eu não fazia isso, né? De parar e realmente pensar naquilo que eu quero. E aí, algumas perguntas que me guiaram nisso. O que eu quero para o próximo ano, né? Porque 2026 está aí já chegando. O que vai me fazer sentir feliz e realizada se eu alcançar em 2026. E aí eu fiz esse exercício, sim, eu fiz no caderno. Gente, eu gosto de escrever. Eu acho que, sabe, você fazer esse exercício de escrever, sabe? Sei lá, você coloca o seu corpo pra trabalhar ali, pra escrever, eu acho que isso faz muita diferença. Porque aí está ali a sua mente, você fica mais concentrada. Não que digitando você não faça isso, mas enfim, eu gosto do papel, entendeu? Então, eu escrevi aqui o que eu quero para 2026 e de uma forma bem geral, assim, uma coisa que eu percebi é que trabalhar essa questão da visão é uma coisa muito ampla, sabe? É mais amplo. Eu senti uma falta de um pouco mais de direcionamento, mas eu acredito que isso vem na próxima semana, que é a definição de metas. Aí vai ser uma coisa muito mais concreta. Aqui é mesmo pra imaginar, pra refletir, sabe? Deixar a mente devagar. E aí, eu, então, escrevi aqui algumas coisas que eu quero, sonhos que eu tenho, desejos, né, vontades, assim, coisas que eu quero, a visão que eu tenho para o ano de 2026. Isso foi muito bom, me trouxe uma clareza muito boa. E aí, no dia seguinte, eu fiz uma carta pra mim. Qual que era a ideia, né? Carta 84 anos. Que é pra eu imaginar como se eu tivesse 84 anos e estivesse olhando a minha vida de lá, eu com 84 anos, e eu estivesse olhando pra trás, né? Como que tudo aconteceu, como que foi a minha vida e tal. E eu achei esse exercício sensacional, inclusive, na hora que eu terminei, eu fiz um videozinho, bora assistir. Eu acabei de fazer o segundo dia do desafio, deixa eu levantar aqui. Eu acabei de fazer o segundo dia do desafio, né, Cláudia 2.0. E hoje, essa semana eu tô trabalhando a visão, e hoje foi o dia de escrever a carta como se eu tivesse 84 anos. Por que 84 anos? Por causa daquele meme, já faz 84 anos, da Titanic e tal. Mas enfim, pensei em 84 anos e é isso. E eu escrevi essa carta e, meu Deus, quanta
clareza, assim, do que realmente é importante pra mim, sabe? Esse exercício demandou eu imaginar como se eu tivesse 84 anos e estivesse visualizando a minha vida, né? O meu passado, até os 84 anos. E, assim, eu até coloquei aqui tenho 84 anos, o que mais valeu a pena? Do que me arrependo? Quais foram meus 3 marcos de coragem? E entender, né, o que mais valeu a pena na minha vida. O que eu me arrependo? Isso abriu os meus olhos, sabe? Eu até coloquei que eu me arrependo das vezes que eu estava ali, mas não 100%, não de alma. Se eu pudesse, voltaria no tempo e teria mais presença. Viveria no agora. Cada momento, bom ou ruim, passa, eles vão embora. Me lembrar disso me ajudaria a não desesperar tanto diante dos problemas e desafios. Me ajudaria a ter mais presença e curtir mais os bons momentos sem pressa. Ter essa clareza agora, vou até marcar isso daqui, porque ter essa clareza agora já me permite fazer isso neste momento. Já me permite corrigir isso agora, para que eu não chegue lá nos meus 84 anos, lá na frente, com esse arrependimento, pensando que eu poderia ter aproveitado mais, que eu poderia ter vivido sem pressa. Então, eu amei esse exercício, achei muito bom. Esse é o segundo dia do Plano Cláudia 2.0. Ontem eu fiz um trabalho de responder algumas perguntas, né, o que eu quero para 2026, o que vai me fazer sentir feliz e realizada se eu alcançar em 2026, o que também me trouxe muita clareza. Eu tô aí nessa construção da minha visão, hoje é apenas o segundo dia, vamos ver onde isso vai me levar. Como você pode ver, eu amei esse exercício da carta de 84 anos, acho que vale muito a pena fazer, porque isso coloca as coisas muito em perspectiva, sabe? Eu achei esse exercício muito valioso. E aí, no dia 3, eu tinha preparado para fazer um vision board diferentão. Eu ia usar uma meditação que eu aprendi com o Joe Dispenza, que é a meditação da letra, que envolve você colocar aquilo que você quer e como você vai se sentir para realizar, né, ao realizar aquilo. Só que eu não consegui fazer esse exercício também porque eu ainda não sei quais são as minhas metas. E colocar isso só na visão tava amplo demais, sabe? Então não funcionou. Eu coloquei isso aqui e não deu muito certo. Mas é isso, né, gente? A gente faz o plano, mas nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. A gente precisa fazer ajustes ali no meio do caminho, mas o importante é planejar, implementar, e aquilo que não deu certo a gente vai recalculando a rota. Inclusive, eu assisti um vídeo esses dias no TikTok, e aí tava, a pessoa trouxe uma ideia muito legal, que tipo assim, quando você tá seguindo ali o GPS, tá indo pra algum lugar, você tá seguindo o GPS, e você erra o caminho. O GPS não fala, caminho errado, já era, se ferrou. Não, ele fala recalculando a rota. E é isso que a gente tem que fazer na nossa vida, né? A gente tem que ir recalculando a rota. Deu errado? Então vou mudar a rota e vou seguir outro caminho. E foi mais ou menos isso que aconteceu aqui. Eu tentei fazer, mas eu fiquei assim, não tá legal, sabe? Ainda não é o momento. Vou passar esse exercício para a próxima semana, para a semana 2, que aí sim, eu vou ter mais clareza ali das minhas metas e exatamente daquilo que eu quero. E aí, com mais concretude, vai ficar mais fácil eu fazer esse vision board diferentão que envolve a meditação da letra. E aí, isso, o que eu tinha separado para os dias seguintes, né? O dia 4, 5 e 6. Fazer essa meditação. Como não deu certo, eu fui meditando mesmo e pensando sobre as coisas que eu trouxe aqui no dia 1, né? O que eu quero para 2026 e a visão que eu tenho ali na carta dos 84 anos. E aí, entrando, então, até nessa análise de resultados, né? Como que eu comecei a semana e como que eu tô terminando. Hoje é o 7º dia, conclusão aqui da primeira semana. Bom, eu comecei a semana um pouco perdida, assim, nossa, o que será que eu quero? Sabe, refletindo mesmo, eu no domingo, na segunda-feira, eu fiquei pensando bastante sobre o que eu quero. Nossa, sabe quando você vai meditando sobre aquilo mesmo? O tempo inteiro você tá pensando, você tá lavando uma louça, mas você tá pensando naquilo. E eu fui pensando, foi muito legal, eu refleti sobre isso. Mas, assim, o principal ponto pra mim foi enxergar tudo aquilo que eu tenho hoje.
Tanto que, se eu fosse resumir essa semana em uma palavra, seria reconhecimento. Reconhecimento do tanto de coisa que eu já conquistei hoje e reconhecimento daquilo que eu quero. Quando eu fiz a carta dos 84 anos, eu percebi que uma das coisas que eu sou mais grata, assim, né? Eu pensando assim, nossa, tô lá velhinha e tal, 84 anos, tô olhando pra minha vida pra trás, é deste momento, sabe? Esse momento que eu tô construindo a minha família, que eu tô curtindo ao máximo o Gael, o Henrique, as pessoas que eu amo, sabe? Isso é uma das coisas mais valiosas pra mim. E eu acho que eu tava tão preocupada com o topo da montanha, com onde eu quero chegar e tal, que eu não tava observando e eu não estava tão atenta às coisas que eu tenho hoje. E aí, eu comparando, né, a Cláudia do início dessa semana e a Cláudia de agora eu sou uma Cláudia muito mais consciente e muito mais grata do que eu tenho hoje, sabe? Eu senti que eu consegui curtir muito mais os momentos, porque antes eu tava mais pressionada, porque, não sei se você sabe, né, mas o Gael tá com 5 meses. E um bebê, gente, demanda demais. A minha vida mudou muito. Eu trabalho, eu não parei de trabalhar, não tirei licença maternidade. Um tempo inteiro eu fiquei trabalhando e tudo. E aí sou eu tentando equilibrar vários pratinhos, né? Tá com o Gael, que ele fica o dia todo aqui comigo, e trabalhando. E eu tava colocando um peso enorme, porque eu não tava conseguindo fazer, me doar ali 100% pra nenhum dos dois. Só que depois de ter feito esse exercício, sabe? De ter colocado no papel e ter percebido o que é o mais importante pra mim, o quanto que esse momento que eu tô vivendo hoje é importante, eu fiquei muito mais tranquila, eu comecei a relaxar, sabe, e me divertir muito mais. Então, ontem mesmo eu tava deitada no tapetinho com o Gael, a gente tava brincando, ele tava rolando pra lá, pra cá, e pega brinquedo, e eu fiquei ali tão imersa no presente, meu celular tava longe, nem sei onde que tava, e eu fiquei ali, só eu e ele, curtindo. Então, assim, foi muito bom, foi muito bom. Essa clareza, sabe, do que é realmente importante pra mim, foi muito positivo. Então, eu tô terminando essa semana mais grata e reconhecendo aquilo que é realmente valioso, aquilo que realmente importa, porque eu quero chegar lá na frente e poder olhar pra trás e pensar assim, nó, eu aproveitei cada instante, eu tava ali, eu tava presente. E aí, esse foi um grande ensinamento, sabe? E um grande presente mesmo que esse exercício me trouxe. E recomendo muito que vocês façam, porque eu achei muito bom. E como que isso vai me ajudar em 2026 e na vida? Eu acredito que vai me ajudar nesse ponto mesmo, sabe? Do reconhecimento, de reconhecer tudo que eu tenho agora. Porque às vezes a gente se esquece, né? A gente tá tão focada ali, onde a gente quer chegar e tal. Eu que trabalho aqui com vocês, estão estudando pro vestibular, eu vejo que muitas vezes você tá lá focado, nossa, eu quero passar no vestibular e tal. Ah, porque eu tenho que passar. E aquela obsessão, e isso é importante também, mas peraí, o que você tem hoje? Sabe? Vamos parar a reconhecer isso também. Achei muito legal esse exercício. Deixa eu ver se teve mais alguma coisa aqui. Eu coloquei até um conselho, né, pra Cláudia aqui na carta, que é aproveitar a vida, curtir cada momento, sem ficar culpada por não estar trabalhando, porque, sinceramente, os seus objetivos e metas profissionais vão se realizar. Isso é certo. Tudo que você quer, você vai conseguir. E você não precisa se matar de trabalhar, você não precisa deixar de curtir. Acho que esse conselho da Cláudia imaginária de 84 anos foi muito positivo, eu consegui implementar isso ao longo dessa semana. Então foi muito bom. Isso vai me ajudar bastante em 2026 e na vida para ter todo esse reconhecimento. Então essa foi a semana 1. Vou até escrever aqui no meu Trello, né, qual é a palavra da semana, que é reconhecimento. Reconhecer tudo aquilo que eu estou vivendo hoje e que eu tenho. Agora, bora pra semana 2. Qual é o plano da semana 2? Semana 2 é definição de metas e novas rotinas. Por quê? Eu identifiquei que outros 2 desafios, outros 2 obstáculos entre onde eu estou e o meu topo da montanha é a falta de clareza das minhas metas e rotinas erradas. E aí eu vou ajustar a rota nisso. Então, vou trabalhar a definição de metas, eu separei aqui um dia para definição de metas e depois nos outros dias eu vou estabelecer
as novas rotinas, que é o que eu vou fazer no meu dia a dia. Como que eu quero que seja o meu dia a dia? Como precisa ser o meu dia a dia para eu alcançar a minha meta? Eu preciso desenvolver essa clareza para eu adotar as rotinas certas, as rotinas que me levarão à realização dos meus objetivos ao topo da montanha. E aí, na semana que vem, eu venho no episódio 2 contar para você como que foi. Ó, agora eu quero saber o seguinte, você tá curtindo essa série? Se você tá curtindo, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal para você continuar acompanhando e me conta aqui nos comentários o que você achou dessa primeira semana do desafio. Se você teve algum insight por aí também, eu vou adorar saber. Espero que você tenha gostado, foi um prazer estar aqui com você. Um beijo e até semana que vem.